Nossa, que difícil gravar isso aqui. Vamos ver, né? Se eu vou conseguir ir até o final, porque no fim eu tô aqui falando pelo computador. Não sei, vamos ver. Eu vou falar um pouquinho sobre o currículo oculto e esse vídeo vai valer para as duas turmas, tá? Para os dois segmentos. E a gente tem falado, comentado, ou pelo menos tem permeado as nossas conversas sobre o professor como um currículo vivo, aquele que vive, que entende aquilo que está ensinando, que está experimentando, que está vivenciando a verdade e que faz aquela verdade, aquele ensinamento viver na sua vida para que possa trazer vida na vida do aluno também, jorrar e transbordar essa vida na vida do aluno. E tem um outro aspecto do currículo que no nosso curso na IP a gente aprende, que é o currículo oculto. E o oculto é aquilo que está escondido, é aquilo que está encoberto. Quando a gente pensa em oculto, a gente já sabe essa definição de currículo, né? Que é esse caminho, essa pista de corrida. E a gente quer abordar esse aspecto de currículo oculto, que é oculto, aquele que está escondido, aquilo que está encoberto, não como algo que não existe, porque a gente tem o nosso currículo lá estruturado, que toda a direção pedagógica vai nos orientar a usar, a viver, né, e a percorrer essa pista, mas a gente também vai precisar abordar esse aspecto do currículo oculto, e não é que ele não exista, mas é que ele está ali escondido, às vezes através das nossas intenções, ou às vezes através de algo que eu não conheço, algo que é desconhecido para mim. Então, às vezes eu dou aquela abafadinha, né? Ou às vezes porque algo não é conhecido para mim. Então, tá oculto. Então, mais ou menos onde eu quero chegar é que o currículo oculto é aquele que eu vivo, que eu faço, porque eu não sei exatamente as intenções, porque eu não sei exatamente as motivações. Então, a gente hoje, como Escola Turma do Rei, a gente quer estabelecer uma meta, a gente quer estabelecer uma pista de corrida para nós, a gente tem um caminho que a gente quer percorrer, porque a gente sabe o que a gente quer elevar na vida dos alunos a nível de erudição, de conhecimento bíblico, de renovação de mente. E a gente tem uma pista para isso que Ju tem ajudado, trazendo essa direção pedagógica. Mas existe o currículo oculto, aquele que está dentro de mim, e que às vezes me impede de viver o currículo pedagógico porque eu não conheço as intenções, as motivações, porque eu não entendo, ou porque simplesmente eu não sei ou não me esforço. Só que da mesma forma que como um currículo vivo, o aluno percebe e o aluno absorve isso de nós, no currículo oculto também. E esse ponto do currículo oculto, pensando em uma forma que pode nos atrapalhar, vem nesse pressuposto que eu vou fazer o que estão me pedindo, mas não necessariamente porque eu entendi ou porque eu concorde. E aí isso o aluno absorve também, o aluno é passado para o aluno também. Então eu queria trazer aqui essa reflexão, talvez, para nós, né, de nós pensarmos sobre isso. A gente tem um histórico em 2018 disso, de uma equipe que não conseguiu caminhar junto. Muito se dava por isso que até então a gente desconhecia como currículo oculto, mas uma indisposição para fazer, uma má vontade, digamos assim, para fazer determinadas propostas pedagógicas, porque vai dar trabalho, eu não gosto, não concordo, não foi assim que eu aprendi. A gente ouviu muito isso em 2018, de eu só sei fazer de tal forma, e nunca tinha esse coração aberto para aprender coisas novas. E às vezes não vai bastar só a nossa boa intenção também. Pelo outro lado, às vezes não vai bastar só a nossa boa intenção de ouvir um entendimento, de ouvir uma revelação, de ouvir uma coisa nova, aquilo empolgar, aquilo aquecer seu coração, ter aquela emoção, mas na hora da prática, ai, dá trabalho, ai, é difícil, ai, eu não dou conta. E isso, na hora da gente ir para a prática, na hora da gente pôr a mão na massa dentro da sala de aula, isso vai nos atrapalhar de sermos esse currículo vivo. Então, o que eu queria trazer para nós, assim como reflexão hoje, é que existem algumas coisas que às vezes não estão implícitas, né? É uma definição aqui que eu queria ler, talvez não vou saber dizer
bem bonitinho, mas eu queria ler sobre essa coisa do currículo oculto. Normas e valores que são implícitos, efetivamente transmitidos pelas escolas e que habitualmente não são mencionadas na apresentação feita pelos professores dos fins e objetivos. É uma definição de Apple 1982, nossa, 1982, na página 127. Outra definição, assim, para nos ajudar a entender o que é o currículo oculto, é que todos os efeitos de aprendizagens não intencionais que se dão como resultado de certos elementos presentes no ambiente escolar. O currículo oculto designará estas coisas que se adquirem na escola: saberes, competências, representações, papéis, valores, sem jamais figurar nos programas oficiais ou explícitos, seja porque elas realçam uma programação ideológica, tanto mais imperiosa quanto mais ela é oculta, seja porque elas escapam, ao contrário, a todo controle institucional e cristalizam-se como saberes práticos, receitas de sobrevivência ou valores de contestação, florescendo nos interstícios, desculpa, ou zonas sóbrias do currículo oficial. E eu quero trazer para nós assim. Pode ser que você não concorde com tudo, pode ser que você não entenda tudo, pode ser que você ainda não pegou uma habilidade, um domínio para fazer tudo. Mas o que a gente, como equipe, quer poder ressaltar e quer poder encorajar é que você venha nos procurar, que você não tenha medo de perguntar. Coisas que nem a gente sabe. Eu fico aqui fazendo esses vídeos, subo lá no YouTube e fica mais fácil para postar aqui no grupo. E depois eu fico pensando, nossa, já pensou se alguém de AEP assiste essas coisas que eu tô falando, né? Eu tô crua, assim, gente. É tudo muito novo para todos nós e nós estamos aqui para aprender juntos. Mas a gente sabe que é aqui que a gente quer caminhar, que é aqui que a gente quer viver, que os alunos merecem, que as crianças merecem o nosso esforço, as crianças merecem o nosso trabalho de estudar, de esforçar, para que a gente se eleve a um conhecimento maior a partir da revelação de Deus e elas também. Então, elas não vão chegar só por causa do nosso coração aquecido, só porque deu aquela empolgação no momento em que a gente ouviu determinado ensinamento. A gente precisa pôr a mão na massa. E eu acho que pensando como essa coisa de fazer pão, por exemplo, né? Partindo do princípio que eu sou mulher do padeiro, tem que ter força, tem que ter movimento repetitivo, tem que esperar descansar, depois tem que esperar assar, depois tem que esperar esfriar, para então cortar e comer, né? E eu acho que nesse processo pedagógico, nesse processo de viver essa coisa de currículo, vai ter um pouquinho disso também, para a gente chegar no nível de educador que a gente quer e que a gente sabe que não é do dia para a noite, a gente vai precisar fazer uma autoanálise da nossa cosmovisão. Que é outra coisa que eu tenho observado sobre nós como jocumeiros, começando em mim, é que a gente tem muito orgulho de algumas coisas que a gente sabe, de algumas coisas que a gente acredita, de algumas coisas do nosso DNA. E é muito bom algumas coisas. Mas quando a gente está falando dessa base cristã de educação, eu acho que a gente não tem muito, porque a gente se apega no conhecimento, a gente aprendeu lá fora. E porque a gente faz muito bem o que a gente tem dificuldade às vezes de largar. E isso é muito perigoso, porque isso, na hora que a gente se depara com coisas novas e boas, o que a gente está aprendendo com a ESEP e toda essa abordagem educacional por princípio, gente, é muito bom e não foge daquilo que a gente está acreditando como Universidade das Nações também. E aí a gente tem dificuldade de largar, e aí a gente tem um pouquinho de resistência, e aí a gente não quer travar uma luta contra nós mesmos. E Provérbios vai falar que um homem que consegue dominar a si mesmo é como uma fortaleza. E às vezes a gente vai precisar domar a nós mesmos para que a gente entenda qual é a nossa cosmovisão e o que nos impede de avançar um pouquinho mais, ou qual o currículo oculto que eu tenho guardado aqui em mim, que eu tenho deixado aqui no cantinho do meu coração, porque eu não quero mexer, vou fazer isso aqui porque protocolo, porque tem que fazer, mas na verdade é isso aqui e nem sempre é bom e nem sempre é ruim. Mas a gente precisa ter essa consciência
do próprio pensamento. Porque senão a gente não vai conseguir chegar lá com as nossas crianças, porque a gente vai estar sempre agarrado em alguma coisa que nos impede de avançar um pouquinho mais. E isso as crianças também percebem. Quando a gente faz as coisas por protocolo, quando a gente faz as coisas porque tem que fazer, ou quando a gente não queria muito estar ali, ou fazendo aquilo ali, ou daquela forma ali. Então, eu gosto porque eles falam de 3 imagens, né? Quando a gente passou por esse assunto no curso de currículo, nós passamos também por 3 imagens. Uma é um gato dentro do cesto, um gato preto no escuro de um cesto. Então, o que a gente vê? Que tem algo ali, algo está escondido ali, existe, quase não é percebido, é misterioso e não sabemos ao certo o que é. Mas, se a gente chega mais perto e se a gente traz a luz, é revelado. E aí a gente pode ver. E aí Marcos 4:22 vai falar que não existe nada oculto que não possa ser revelado, que não esteja para ser revelado. E nada escondido senão para ser trazido à luz. E a gente precisa desmistificar a aparente neutralidade das ações pedagógicas através de uma análise do nosso currículo oculto, aquilo que está escondido em nós, aquilo que a gente não consegue abrir mão. O que fazemos de forma rotineira e automática, no contexto escolar, pode carregar um forte conteúdo formador. E aí a gente corre um risco, que a gente falou um pouquinho no treinamento presencial, de semear sementes mistas também. Por isso que eu vi muita conexão, assim, essa coisa do currículo oculto com a minha cosmovisão também. E eu acho que eu já falei, né? Eu não tive muito contato com outras teorias, com outras coisas, com outras vertentes de pensamento, né? Tem uma outra palavra, mas eu não tô lembrando. Eu não fui muito exposta a pensamentos seculares sobre educação, só aquilo que eu tinha vivido de fato na escola e aquilo que a gente aprende na Jocum. Mas aí, até aquilo que parecia ser muito bom, é um motivo para eu me orgulhar. E se eu não tivesse desconstruído tudo todo o pouquinho que eu sei, que eu sabia, eu não tinha conseguido aprender coisas novas. E não são coisas novas ruins, são coisas novas boas. O que a gente está tentando propor são coisas novas boas, né? Então, a forma como a gente estrutura o ambiente escolar, como a gente apresenta os conteúdos, a postura do corpo docente em relação ao seu compromisso com a qualidade do ensino e da disciplina, e várias outras práticas que vocês vão conhecer mais que eu, porque vocês estão em sala de aula mais do que eu, né? Tudo isso vem com o currículo oculto uma parcela muito elevada do ensino. E às vezes a gente não percebe a influência que as nossas posturas têm no caráter do estudante. E isso precisa fazer diferença para nós. Eu não sei se vai ser exatamente nesse contexto, mas quando eu estava estudando isso aqui, para falar um pouquinho para vocês, eu fiquei pensando quando, por exemplo, a Darlene disse aquela coisa da latinha, que alguém perguntou para ela: Darlene, você recicla? E ela disse: não, mas eu acredito. E aí ela falou assim, quando eu disse aquilo, depois ela ficou falando, nossa, eu tô me ouvindo, né? E às vezes eu fiquei pensando em quantas vezes a gente ensina os alunos, por exemplo, que não pode jogar lixo no chão. E não necessariamente a gente jogue lixo no chão, mas também a gente não cata nenhum que não foi eu que joguei. Então essas coisas vêm implícitas também. Então, eu falo, não, a gente não pode jogar lixo no chão por causa da mordomia e tantos outros princípios. E talvez eu não jogue de fato. Mas se eu também não sou capaz de recolher um lixo que eu passei e tá por mim ali, então eu acho que também não adianta muita coisa, porque os alunos percebem isso. E eu fiz mais ou menos essa associação com essa coisa do currículo oculto, que tá ali, mesmo que a gente não perceba, mas que se a gente jogar a luz a gente vai ver. Eu acho que tem muito a ver com a nossa cosmovisão e a postura que a gente tem diante daquilo que a gente diz que acredita ou aquilo que a gente idealiza que os alunos precisam fazer. Então isso ficou bem meio sublinhado assim para mim. Uma segunda imagem que tem nesse estudo que a gente aprendeu é a imagem da Arca da Aliança. Essa caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora, ornada com detalhes e querubins na tampa,
formando uma única só peça. A gente conhece essa imagem lá de Êxodo 25, do 10 a 21. A gente aprende lá na Bíblia, né? Eu já ia falar outra coisa. Então, a arca era esse símbolo da presença de Deus para o povo de Israel. Ela toda adornada de ouro, tinha ouro por dentro, tinha ouro por fora. Mesmo a parte que não era vista, ela deveria ser igualmente coberta de ouro. E isso representa essa inteireza, sabe? Isso que eu sou por dentro e eu sou por fora também. Aquilo que os outros não estão vendo, mas que eu faço assim mesmo, porque eu não dependo da aprovação do outro para fazer aquilo que é certo. Porque eu não tenho que dar as respostas corretas para poder agradar o coordenador pedagógico, a equipe gestora, alguma coisa assim. É o que eu sou, e é o que eu aprendi, eu faço aqui e eu faço ali, né? Então, essa coisa do por dentro e por fora, ela aponta para a importância do interno. E é exatamente isso que a gente quer trabalhar em nós, para a gente conseguir ajudar os alunos a pensar assim, do interno para o externo, o por dentro e por fora, para mostrar toda essa inteireza. Eu não faço só aqui quando está todo mundo vendo. Eu faço quando ninguém está vendo também. Eu faço o que é certo, eu faço a escolha certa. Isso tem muito a ver com caráter, né? E não é uma coisa visível, é uma coisa de causa, é uma coisa da raiz, né? E aí a gente vai, dentro da nossa DNA Jocomeira, a gente vai saber por quê, para a gente saber então quais são as consequências e os próximos passos que a gente precisa tomar. E pensando nessa figura da Arca da Aliança, que a gente conhece muito bem, desse que era ouro por dentro e era ouro por fora, a gente precisa muito avaliar as nossas intenções e a gente precisa muito avaliar as nossas declarações, se elas realmente condizem com a nossa prática, né? E é por isso que a gente precisa passar por uma peneira da nossa cosmovisão. E aí é Deus, gente, é Deus que fala para nós o porquê que a gente faz o que a gente faz, né? Por que eu tô pensando assim? E nesse ponto é onde a gente diferencia ensinar princípios e viver princípios, e ainda enquanto viver, aplicar e ensinar. Então não é só uma falácia, mas é a gente viver e ajudar eles a aplicarem e ser isso por dentro e por fora. Não fazer porque eu estou na vista deles, mas é aquilo que de fato eu acredito. E é assim para mim, dando aula dentro da sala de aula, fora da sala de aula, porque é caráter, porque aquilo que eu sou por dentro, eu sou por fora também. E aí é bem esse ponto do currículo vivo que a gente precisa ser. E estudantes, principalmente adolescentes, né? Mas qualquer criança, né? Sente cheiro de hipocrisia de um professor que não vive aquilo que ensina, ou que não vive aquilo que ele deseja ensinar. E aí o nosso esforço, né, se houve algum, foi por ralo, porque a gente não se esforçou o suficiente para a gente viver, porque a gente não precisa também querer viver para que os estudantes vejam. Eles sabem, eles sentem a veracidade daquilo que a gente está propondo para eles, né? E uma terceira imagem é o iceberg, né? E eu gosto muito de iceberg, porque no Habitudes a gente aprende muito sobre o iceberg, como que ele se relaciona, essa imagem do iceberg se relaciona com o nosso caráter, né? Então a gente sabe que o que a gente vê do iceberg é só 10% dele, 90% está lá debaixo da água, né? E isso, para quem navega, é um grande perigo. E essa figura representa também esse grande perigo do currículo oculto, né? O perigo de um currículo nem sempre está naquilo que ele declara. Às vezes a gente pega um currículo aí de uma escola pública que tem uma visão completamente diferente da nossa, a gente vê, está explícito ali, né? A gente consegue ver o que ele está declarando. Mas e aquilo que não está sendo revelado? E aquilo que está nas entrelinhas? Quando eu penso em nós como currículo vivo, eu fico pensando em nós. O que não dá para ler em nós como currículo oculto que está nas entrelinhas, né? E aqui a gente precisa ter muito discernimento, né? É onde vai entrar o nosso discernimento e a ação do Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade, para a gente não ser levado por um espírito de engano que paira, né, no ar sobre os dias de hoje. A gente tem falado muito aqui na nossa base também, muito sobre essa coisa da árvore do conhecimento, né, do bem e do mal. E aí
e isso é tão complicado. Eu acho que nesse ponto eu ia até dar um exemplo sobre mim mesma. Eu tenho muito. Eu acho que eu sou muito seduzida pelo conhecimento. E eu tenho facilidade para aprender. Agora, de vez em quando, eu acho que morre um neurônio, 2, 3 cada dia, que as palavras fogem da minha cabeça, ou eu penso muito rápido e às vezes minha fala não acompanha meu pensamento. De vez em quando acontecem umas bugadas. Mas eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de conhecer, e eu acho isso fascinante. Eu acho que todo mundo acha, né? Mas chegou um tempo na minha vida que Deus falou, Kátia, eu orando, né? Sim, muito contenta, muito intensa. E eu perguntei para Deus algo que ele queria de mim e tal, e sempre com aquele desejo eu sou bem sanguínea, né? Bem Pedro. E Deus falou, eu quero a sua mente. E eu falei assim, dentre tanta coisa que Deus já me pediu nessa área de conhecimento e né, acadêmica, assim, já foi sempre tudo bem difícil, mas quando Deus falou assim, eu quero a sua mente, e eu fiquei pensando, como que eu vou dar minha mente? E eu fiquei por vários dias, assim, por várias semanas, tentando dar uns passos para trás para saber entender como que era dar a mente para Deus. E, gente, então, eu pensava e raciocinava pela minha própria força, porque era fácil para mim. E com isso eu não quero me dizer inteligentona. Mas esse esforço humano para conhecer, esse esforço humano para compreender, vem muito pela forma como eu fui criada, cobrada academicamente e tudo mais. Mas e aí, pelo meu próprio desejo de conhecimento, é aquela coisa lá do fruto, né, que Satanás ofereceu, e a Bíblia fala que a mulher viu que aquilo ali era agradável aos olhos, era desejável aos olhos, e o conhecimento para mim estava nesse ponto, assim, olhar e cobiçar, porque é desejável aos olhos, sabe? E aí eu fico pensando nessa coisa do iceberg, quantas coisas existem dentro de nós, e isso era um iceberg para mim, porque quantas coisas existem dentro de nós que se a gente não tiver o discernimento do Espírito Santo, a gente não vai detectar, porque tudo bem, é só conhecimento, qual o problema de aprender? Não é verdade? E foi tão interessante porque hoje de manhã eu estava lá estudando, tô com meu estudo tudo atrasado, e eu tô assim, eu não vou conseguir, porque eu não tô entendendo, eu não tô conseguindo formular uma ideia guia, eu não tô conseguindo formular uma frase sobre fichário, gente, fichário. E foi tão claro para mim o Espírito Santo falar, é assim que eu quero, é desse jeito que eu gosto, porque assim você depende de mim. E aquilo fez muito sentido para mim, porque eu não quero concluir mais um curso pela força da minha cabeça, que ultimamente nem funciona muito bem, mas essa dependência do Espírito Santo. Então, isso do iceberg, às vezes aqueles 10% que a gente deixa depender, precisa ganhar mais espaço na nossa vida. O discernimento do Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade, nos mostrar aonde a gente precisa dessa redenção, precisa estar aberto, escancarado para nós, né? Esse espírito de engano não pode nos pegar. E quando a gente está falando sobre educador, conhecimento, essa detenção do saber, a gente precisa tomar muito cuidado porque é uma sedução muito grande, essa falsa ciência, o relativismo disfarçado às vezes que vem até nos nossos currículos escolares, né? Filipenses 2:8 diz assim: de cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos desse mundo e não segundo a Cristo. Então, essa imagem do iceberg, que eu gosto até quando a gente estuda no Habitudes, remete à importância e influência, pois quando a gente vê essa maior parte que encontra assim submersa, né, e escondida, nós somos tentados a desconsiderar aquilo que a gente não está vendo sobre nós, sobre às vezes o livro didático que a gente vai pegar, ou coisas que a gente vai buscar, fontes que a gente vai buscar e que não são confiáveis também. Então, o professor, nós, como professores cristãos, como professor de uma escola cristã, a gente precisa saber identificar e discernir as intenções
que estão dentro dos currículos oficiais. Então, nós precisamos saber quais são as intenções do nosso currículo como a Escola Turma do Rei. Se for em um outro sistema de ensino que porventura a gente se depare por aí, a gente também precisa olhar, bater o olho, saber discernir através da ajuda do Espírito Santo e saber que a educação não é neutra. E na Escola Turma do Rei, a educação também não é neutra. A gente tem um objetivo, a gente tem uma filosofia e o desafio é para sempre, assim, não é só para essa semana, mas é para sempre. É descobrir. Você precisa olhar para o currículo da Escola Turma do Rei e você precisa saber o que está embutido ali, que não está na escola que você estudou a sua vida toda, onde você deu aula, na faculdade que você aprendeu, né? A gente precisa saber discernir quais são as verdades que o nosso currículo está trazendo. A gente precisa discernir, junto com o Espírito Santo, aquilo que ele quer nos ensinar através desse currículo também. Então, existem algumas importâncias. Eu achei que eu ia conseguir falar tudo hoje, mas o vídeo já está dando 26 minutos, vai levar uma eternidade para carregar. Mas eu quero deixar essa. Talvez eu fale mais um pouquinho, outro vídeo, talvez não, tô com medo de ficar muito grande. Essa influência, assim, esse currículo oculto eu queria trazer para nós, assim, né? Eu queria trazer essa reflexão bem pessoal. Aquilo que a gente não entende, aquilo que a gente não discerne, a gente precisa passar a discernir, a gente precisa passar a entender, porque a gente precisa romper barreiras acadêmicas na nossa própria vida e cosmovisão. Gente, quando eu tava lendo isso aqui de novo, vem isso pra mim, essa coisa de cosmovisão. Não é só porque a gente é missionário bonitinho que às vezes a gente não tem influências de cosmovisão secularista na nossa vida e principalmente na nossa vida acadêmica e que a gente vai reproduzir na vida dos alunos. Então, hoje quando você se depara lá com a sua faculdade ou com uma pessoa que você gosta de ouvir lá na internet, tem uma pessoa que eu gosto muito de ouvir da área de educação da internet, que eu ouço ele falar tudo o que eu quero ouvir sobre aquela metodologia que eu gosto e tenho tentado aprender. Mas é nítido para mim também quando ele fala coisas que não vêm de encontro com a verdade. E por mais que tenha ali o suprassumo da metodologia que é muito boa, daquilo que essa pessoa está ensinando, tem também o dele, as impressões dele, as interpretações dele, a pressuposição dele, que não acompanha a minha cosmovisão. Então, isso precisa ser concreto para nós também quando está estudando os materiais da faculdade, de saber que a gente não vai poder misturar isso. Então, quando você bater o olho no nosso currículo na Escola Turma do Rei, você precisa identificar o que está impresso ali, o que está embutido ali, o que está costurado ali. Então, o convite para essa semana é revisitar a filosofia, a árvore das crenças da Escola Turma do Rei. Quais são as nossas raízes, qual o nosso tronco, quais são os nossos valores, as nossas crenças, os nossos valores, os comportamentos, os princípios que a gente quer gerar. Tem lá no seu material. Eu quero te convidar e te encorajar e te desafiar a revisitar lá a nossa árvore das crenças. Porque quando você lê o nosso currículo, por que nós estamos aprendendo? Por que estamos todos no mesmo barco? Quando você olhar o nosso currículo e você vê que não tem algo que está ali na árvore das crenças e que o currículo não está contemplando, você também tem liberdade de falar para a gente, olha, eu acho que podia ter isso aqui, eu acho que faltou isso aqui. Esse fruto aqui eu não tô vendo como que eu posso chegar lá com o aluno. A gente tá aqui para ouvir, a gente tá aqui para caminhar junto. Eu não falei tudo que eu preciso falar sobre esse assunto, mas eu vou parar por aqui porque já tem 28 minutos e 54, 55 segundos, tá bom? Para não ficar um vídeo grande. E eu queria só dar uma pinceladinha, eu achei que ia gastar uns 10 minutos e não gastei. Gastei mais. Tá bom? Convite. Não é nenhuma devolutiva aí. Convite. Volta no seu material, revisita a nossa árvore das crenças e deixa essa cosmovisão envolver o seu entendimento e o seu conhecimento. E aí a gente conversa mais depois. Ah!